dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você está nos ouvindo, nosso podcast. Esse é o 5º episódio. Mais uma vez, Wagner Salles aqui para conversar com a gente, para trocar essa ideia bacana. E recebendo uma figura muito ilustre, querida aqui por todos nós, Luvison Ferreira. Obrigado pela presença. Obrigado, eu estou aqui fazendo praticamente duas coisas que eu admiro, que eu na verdade queria fazer. Um, que eu sou fã de vocês, aí eu escutei e sou fã do trabalho, como vocês são como profissional, a gente tem se encontrado aí nos corredores. E outra é gravando pela primeira vez um podcast, que eu sou fã de podcast. Faz uns 3 anos, eu comentava numa palestra na Universidade Federal, há uns 15 dias, eu comentando da onde vinha fonte de conhecimento, por exemplo. Eu não sou tanto de ler, mas podcast eu posso dizer com certeza que de 3 anos pra cá eu não lembro o dia que eu não escutei no mínimo 10 a 15, 20 ou 30 minutos na verdade todos os dias. Entrei no meu carro, eu praticamente não escuto tanto rádio, eu escuto podcast. Muito bom. Pois é. Nos bastidores aqui, rapidinho lhe interrompendo, meu amigo, você, antes de a gente começar a gravar, de apertar o REC, você soltou uma frase aí incrível que vai nortear o nosso podcast de hoje. Por favor, repita. Da coragem? Sim, da coragem, sobre a coragem. Aprendi recentemente, ficou bem assim, mais claro, e eu tenho levado isso sempre, que coragem não é não ter medo. Coragem é você ter ação mesmo com medo. Então eu vejo que coragem você às vezes é criativo, você às vezes tem imaginação, você tem tudo isso, mas a coragem é justamente aquele momento que você coloca isso pra fora, que você materializa a coisa. Então a palavra coragem, eu tenho encorajado até minhas filhas também muito, e sempre reforçando esse músculo da coragem delas, mas que eu acho que é uma coisa muito importante nos dias atuais, que na verdade o futuro, como a gente comentava antes aqui, a gente fala do futuro, mas a gente está vivendo já um futuro, né? Aqui e agora. Exato. Agora com você, meu amigo. Fala aí o nosso tema de hoje. Então, a ideia é a gente debater sobre como você falou, futuro, os líderes do futuro. Talvez o futuro não daqui a 10 anos, 15 anos, mas daqui a meses, posso dizer, né? O futuro é praticamente o hoje, é o daqui a pouco, alguns segundos. Podcast Review. E a ideia é falar sobre esses avanços tecnológicos, essas transformações aí dos negócios constantemente. E, não por menos, você é um cara muito antenado em tecnologia, em inovação, gosta de implementar muito isso nos teus negócios. Você é um empresário muito conceituado aqui no estado de Pernambuco, posso dizer. É empreendedor, mas também você está à frente de uma instituição aí centenária, né, que é a SIC, e está lidando com muitos empresários, gerindo outros empresários que também talvez não tenha tanto uma bagagem, uma vivência tecnológica. Então entender um pouco como é essa relação, essa situação dentro desse contexto. Quem é o líder do futuro na tua concepção? A liderança, assim, antigamente você via que era o chefe, né? O chefe é aquele cara que tinha quase que o chicote na mão e ia administrando ali, gerindo e fazendo a condução da equipe de uma forma até meio que forçada e por hierarquia. Hoje, vou dizer outra frase que eu levo muito para casa também, que não deixa de ser uma administração, não deixa de ser uma liderança, você liderar na sua família, é que tem uma frase que diz assim, que o que você faz fala tão alto que eu não ouço o que você diz, né? Então a questão do poder do exemplo. E aí nas empresas, recentemente eu recebi um elogio de uma gerente minha dizendo: eu admiro que o senhor está aqui, era sexta-feira, acho que 6h40 da noite, eu estava vidrado no trabalho ali, lendo umas coisas animado, e ela já chegou com a cara cansada assim, falou comigo: eu admiro que o senhor ainda sair daqui, o senhor ainda vai para a sua família. E aí, essa questão de você liderar e esse líder do futuro, ele vai ser um líder para tanto o consumidor, como você atender, porque líder de uma empresa, por exemplo, você vai ter um consumidor de um lado, mas antes você tem um público interno, que são seus liderados, né? São as pessoas que convivem ali com você. Por que uma empresa deve ser legal o ambiente físico? Porque nessa nova geração os caras vão querer passar 10, 12 horas trabalhando, e vai ser normal, porque o trabalho não é tanto pela remuneração. O trabalho é possível, falando do mundo de possibilidade, que o trabalho seja a sua concretização da sua arte. Então por isso dos escritórios serem seria a realização?
Isso, então por isso dos escritórios, ambiente físico, o cara vai passar ali 10, 12 horas e ele não vai ali por uma obrigação daquele chefe passado, ele vai ali porque ele admira o seu trabalho, ele admira a sua empresa, ele é comprometido com aquele propósito, se identifica com aquele propósito da empresa, e aí por ele poder decidir, um mundo de possibilidade, ele vai passar muito tempo ali, então por isso ser harmonioso, ser bonito os espaços, né, muitas vezes tem sinuca naquelas startups, tudo, é uma questão de dali ser meio que a casa dos caras, então é esse perfil novo dessa geração alfa, dessa geração mais nova. Mas eu acredito que o líder, numa realidade dessa de transparência, que você tem que ser, não é muito parecer hoje, você tem que realmente de fato ser a transparência. Eu conheço você, eu vou na internet, eu busco seu nome, eu sei de onde você veio, eu sei para onde, o que é que você fez. Então a questão da liderança pelo exemplo, né, líder de inspiração, tem algumas empresas que estão usando isso. O cargo dele, ele é o CEO de inspiração. Ou seja, o cara tem que inspirar os outros, né? Então essa é a responsabilidade do exemplo. Então o líder do futuro vai ser o líder que não é da boca para fora e muitas vezes coloca com o coração dentro do negócio. Há algum tempo atrás você conseguiu demonstrar a sua visão de líder participativo dentro do mall, que é o Shopping Difusora. A sua presença física, ela é muito natural dentro do shopping. É isso, esse entusiasmo que você traz para o mall, reflete decididamente nas outras pessoas que frequentam apenas como compradores normais? Recentemente eu estava numa roda com alguns empresários, até nacionalmente assim, e eu conversava com a naturalidade falando sobre o que é os shoppings hoje, né? O que é que vai se tornar o shopping, essa transformação digital, na era digital, que eu já acho que é pós-digital, não é digital, é pós-digital. E eu dizia o seguinte, que o shopping, ele tem que ser um ambiente atrativo para experiências. A pessoa, por que eu vou sair de casa para ir para um ambiente que é, digamos assim, não é tão bom quanto minha casa? O shopping tem que ser melhor do que a casa. Recentemente, por exemplo, fizemos um espaço família. Lindo, feito para as arquitetas da empresa mesmo. Mas ficou lindo, por quê? Porque realmente a intenção ali era colocar um aconchego dentro. Então, essa questão da frieza do mall, de estar distante, de ser um negócio, de ser empresa, de ser um CNPJ, ela tem que ser mudada para realmente botar um pouco de coração no meio, né? Eu acho que aí, eu escutava o podcast de vocês anterior falando sobre a questão da máquina substituir o trabalho. Sim. A máquina, a inteligência artificial, os marketplaces podem substituir também os centros de compra, né? E o que fazer, ou aonde seria o novo funcionamento do centro de compras? Não é mais somente a convivência, não é mais somente a conveniência, e agora é a experiência. Tem que ser uma coisa bonita, todo dia que você chegar lá tem que ter algo novo, mesmo seja pequeno. Então, uma das metas, por exemplo, é ter 365 eventos. Então vai ter dias que tem 2, 3 eventos de tamanhos diversos. Então, trazer a comunidade para dentro novamente, o shopping funcionar como aquele encontro, aquela praça, né? Trouxemos agora a Feira da Ciência das escolas, eu acho que 10 escolas estão participando. Então, são coisas que você consegue chegar perto das pessoas, não pela via do negócio, mas às vezes pela via da experiência, da convivência, e realmente colocar mais sentimento dentro de uma caixa de concreto, porque na verdade é uma caixa de concreto. Que colocar mais um pouco de alma nos negócios. Então aí você leva toda a discussão para o negócio ter propósito, ter alma. Então o consumidor hoje, ele quer falar com você na hora que ele quer se relacionar, ele quer 2, 3 cliques ali, chegar rápido na resposta, né? Ele quer... Isso leva um pouco de superficialidade nas relações, mas por outro lado as empresas estão tendo que ir quase que no mano a mano. Então essa loucura. Eu fico à vontade de dizer muitas vezes que a gente tem a dificuldade de entender, porque grandes empresários também, né? Jorge Paulo Lerman, há 2 anos atrás eu vi uma palestra dele, ele preocupado, porque não sabia o que ia acontecer e estava preocupado. Há uns 4, 5 meses atrás eu vi novamente ele disse que continuava sem saber o que estava acontecendo com essa nova realidade, mas ele não estava preocupado. Ou seja, já estava entendendo que realmente a mudança e a velocidade da mudança está uma coisa descomunal. Você está ouvindo Podcast Review. Então tem que se transformar, né? Essa questão, vocês falam muito de tecnologia, mas a gente tem que entender que tecnologia é só o meio. Na verdade, a gente está se adaptando a um novo formato social. Se a gente vai usar tecnologia, se a gente vai usar outras ferramentas para atingir, é diferente.
E há quem fale, por exemplo, Walter Longo tem um livro que fala sobre o pós-digital. Eu acredito mais no pós-digital, né? O digital já é uma commodity, todo mundo tem. De todas as classes sociais, todos têm, né? O mundo virtual nosso é o mesmo de qualquer outra pessoa. Falta dizer, mundo de possibilidades. É possível você conviver, antigamente não era possível você conviver com tanta facilidade com alguém que, sei lá, tá numa classe social, ou que alguém que o cara é das universidades, mas o outro é extremamente da empresa, o outro é da área social, o outro é do governo. Então, hoje, essa possibilidade de se conviver, de se conversar... Não existe mais a barreira física... Exatamente. Para ter esse contato, né? Para ter essa proximidade. Vai desde uma celebridade internacional de Hollywood, como vai até um prêmio Nobel, enfim, você tá ali o tempo todinho, muito próximo, pode conversar, trocar ideias, tirar dúvida e etc. Quer ver outra coisa, falando de propósito, um contrato social de uma empresa. Você já deve ter visto que você tem lá o nome fantasia e tem razão social. Razão social, comércio de bebidas, não sei o que, de comida e tal. Veja, vamos fazer uma interpretação. Razão social, razão pela qual aquela empresa está na sociedade. Então, qual é de fato a real razão dela? Qual é o propósito dela? Na verdade, ela se esconde atrás do nome fantasia. Na verdade, a razão social deveria ser ajudar as pessoas a se sentirem mais felizes por meio do entretenimento, um cinema. Então, a razão social da empresa tá esse resgate de propósito de vida, falando individualmente, mas do propósito das empresas, porque os consumidores se identificam com aqueles propósitos e acabam consumindo nas empresas que têm o propósito comum com os seus. Então, assim, é essa nova realidade. Se a gente vai usar a tecnologia ou não, ou vai mudar o processo da empresa, é um segundo passo, mas eu acho que um primeiro passo é perceber isso, perceber que as pessoas mudaram, o mundo mudou, essa geração mudou, e é uma coisa que não vai se voltar atrás. Certo. Ô Lubson, a gente tá falando aí de shopping, você que trabalha bem, tem um grande conglomerado de pessoas, diferentes vivências, ali todo mundo junto, cada um com uma maneira de pensar e de agir peculiar. E ao mesmo tempo, como é ter essas pessoas ali, lidar com essas pessoas enquanto teu cliente, mas ao mesmo tempo às vezes como colaborador. Qual é esse desafio? O que é que te traz de ponto positivo e de ponto negativo em trabalhar com essas pessoas? Eu voltei a estudar, acho que de uns 6 meses pra cá, gestão de pessoas, né? Porque me caiu a ficha de que no final os CNPJs são feitos por pessoas. Parece até lógico isso. Mas o empresário normal, ele não tem esse olhar. Porque o olhar nele às vezes é no número, o olhar dele é na estrutura, o olhar dele é no custo, o olhar dele é na venda. Só que quem faz todos esses processos dentro da empresa são pessoas, né? E no mundo hoje que você está automatizando várias áreas, está reduzindo a questão do trabalho, mas criando, por outro lado, outras profissões, principalmente aquelas profissões que tratam mais do ser humano, né? O grande diferencial do ser humano em relação à máquina é ser humano, né? É essa humanidade que a máquina não tem. Mas enfim, a gestão de pessoas hoje é uma questão de você, por exemplo, praticar no público interno e isso transpassar para o público externo. Então, antes de chegar no produto, na venda, na lucratividade, na realização daquela venda, você tem pessoas no meio. E que hoje, nominalmente, as pessoas são caras, porque serviço é caro. É caro, você tem que analisar bem. Muitas vezes você inviabiliza porque precisaria de 10 pessoas e não consegue pagar com o resultado da empresa. Para muitos, o maior ativo da empresa é até o capital intelectual das pessoas, né? E aí assim, é difícil. Eu acho que o empresário, ele fica muito um discursozinho muito formatado assim, que as pessoas são importantes, mas de fato é muito difícil você fazer esse reconhecimento das pessoas. Ter esse desenvolvimento junto com a equipe, e aí volta aquela questão da liderança. Então, a liderança em muitas empresas, e as que estão mais à frente hoje, é aquela liderança inspiradora. É o cara que na hora do problema tá ali lhe apoiando, independente se o seu problema é de pessoal ou é dentro do profissional, né? E aí eu tenho me dedicado muito. Claro que a gente,
com o passar do tempo, eu não tenho compromisso nenhum com a falha. A gente tem observado algumas vezes que você falha, mas esse voltado ao olhar, não só olhar, e a ação do dia a dia, voltado para as pessoas, eu acho que é um grande diferencial das empresas hoje. Claro que trabalho duro também nunca se fez tão necessário, porque é uma época que nós não estamos entendendo muito, não está muito claro para o empresário. Tá muito claro. Quem eram as 10 maiores empresas há 10 anos atrás em Caruaru, na região, as 20 maiores? Quem são hoje? A gente que está no dia a dia, a gente que está presente numa associação comercial, fica difícil você responder, porque a coisa pulverizou, a coisa mudou muito, e deu a possibilidade de muitas pessoas chegarem, mas pessoas que têm coragem, pessoas que têm o trabalho duro, né, o foco, né? Então são essas pessoas que chegaram meio que dessa nova, e muita gente nova, entendendo que os dados são importantes, entendendo tudo que esse contexto digital nos trouxe e usando melhor. Eu acho que essa ideia, independente de onde você é possível você ir de uma produção de uma blusa à produção. Só fazer uma pergunta: você acha que é possível competir com o Uber, você estando em Caruaru? Claro que é. Você sendo de Caruaru, isso é um absurdo, isso é uma coisa inimaginável. Uhum. E hoje já é uma realidade. Um unicórnio não, multicórnio. Alguns bilhões de dólares a empresa, talvez a maior dessa nova geração americana, né? Acho que, sei lá, 100 bilhões, sei lá quanto. Mas enfim, é possível. E acontece, então isso é uma loucura, porque às vezes você pensar que está tão distante, mas não está distante. E dizer isso para as novas gerações, essas pessoas que estão iniciando no empreendedorismo, que parece que não tem idade mais, sei lá, minha filha, se eu soltasse ela mais, ela queria empreender já com 10 anos, mas essas pessoas novas, então, é possível chegar. Então, o mundo traz se aproximou muito da gente. A gente tem caruaruenses hoje fornecendo serviço para empresas da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos e daqui, partindo daqui. Então, a gente tem que abrir o olho e perceber essa nova realidade e aproveitar ela, entendeu? Acho que é muito importante isso. Vamos falar um pouquinho sobre a Associação Comercial e Empresarial de Caruaru, a ASIC. Centenária, não é? Aí chega você... Uma das maiores do Norte-Nordeste. Norte-Nordeste, a maior do Norte-Nordeste. Né? E aí chega um novo presidente, jovem, com muitas ideias na cabeça, fervendo para mudar. Foi difícil? É difícil? Como é que você está administrando o MOL, administrando a sua vida pessoal e agora a ASIC? E sem abrir mão de nenhuma. Muito bom. Prejudicando um pouco, às vezes você prejudica uma momentaneamente, mas assim, eu também acho que é possível você fazer tudo. Eu acho que a abundância, o conceito de abundância, tem até livros famosos em relação a isso, ele é possível. É possível você ser um bom gestor em casa, ser um bom gestor na empresa e ter uma vida pessoal equilibrada, individualmente falando. Claro que você vai ter que ali gerir bem o tempo. Eu acho que a gestão do tempo e da sua eficiência. Na associação comercial, eu encaro muito como uma responsabilidade, mas também não tenho medo de errar. A grande questão eu quero fazer o melhor, e se eu errar é normal ter um erro. O normal é eu não continuar no erro, mas se tiver alguma falha ou outra. Mas é um organismo muito grande, representa muitos empresários, representa também todas essas pessoas que construíram essa grande marca que é a ASIC, e tem um poder de realização nas coisas na cidade gigante. Então você tem que, como associação, estar ali interagindo com o associado, o empresário, que é a sua razão de existir, o poder público do outro lado, as entidades escolares, as faculdades, enfim, todo o governo como toda ótica, e você tem que estar fazendo essa gestão de interesses ali. Mas claro, aí eu volto à história do propósito. Eu sempre numa conversa, quando eu estou com o chapéu da ASIC na cabeça, eu tenho qual o propósito da ASIC. Ali o propósito é o associado, é a indústria, o serviço e o comércio da região de Caruaru. Então assim, a minha decisão tem que ser baseada no propósito. Eu não posso desvirtuar a associação, porque o propósito dela é ajudar. Então deixa eu lhe fazer uma pergunta em relação ao propósito, né, da associação. Os associados, eles são resistentes às novas tecnologias? Eles estão abertos a
a lidarem com ela e botarem em prática? Porque uma coisa é você aceitar, outra coisa é você colocar em prática. Você tem percebido isso ou não? Ou eles ainda estão com o pezinho atrás? Eu lembro, na época de faculdade, um professor citava que muitos vivem a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. Assim. Ainda é assim. E aí, presidente? Olha, a gente só muda por duas coisas, ou pelo amor ou pela dor. Veja. Chico Xavier. Partindo daí também, que eu sou bem simpático a ele, na verdade, o mundo corporativo hoje está, vamos dizer assim, está sacudido, eu volto a dizer, pelo consumidor. Quem mudou foi o cliente. A sociedade mudou, a realidade mudou. Então nós estamos correndo. Por exemplo, existe uma criação do Comitê de Inovação de Caruaru e a principal dificuldade é que aqui se produz boas soluções que não são consumidas muitas vezes aqui, e do outro lado temos empresários necessitando aí pela dor, não é pelo amor, aí pela dor, para conseguir vender, continuar seus produtos na realidade atual, quando uma empresa daqui de Caruaru está concorrendo com a de São Paulo, com a da China, com a dos Estados Unidos. Então a gente concorre, que seja diretamente ou que seja por concorrência cruzada de tipo de produto. Então há uma necessidade, hoje é pela dor mesmo, o empresário de todo o segmento. Se a gente pegar a cadeia têxtil da nossa região, as mudanças que tiveram, a nova forma de vender, se usa o WhatsApp hoje como uma ferramenta de vender. Então há muitas vezes a obrigação da associação tá sentindo com os associados quais são os problemas que tem e que podem ter. Então, resumo, eu acho isso, que hoje o empresário, acho que não é só empresário não, a classe política também passou recentemente aí digitalizar, e está passando por uma realidade. É a era da transparência. Você tem que ser, não adianta você dizer para você, eu vou lá, procuro, sei quem é você, seus trabalhos, tal, tudo bem, e na hora que você errar, você vai lá também, bota a cara, ó, pessoal, desculpa aí, eu errei dessa forma, mas minha intenção foi essa, eu vou corrigir dessa forma. Então, essa questão de você não ter medo de fazer, e na hora que falhar rápido. Existe todo mundo fala sobre, chega numa palestra, fala logo sobre suas falhas, mas é importante a falha para dizer, ou você falha ou você aprende, né? A questão de toda falha você vai ter um aprendizado. Então eu acho que é por aí, é uma questão hoje de necessidade, não de amor ou beleza de você ser tecnológico, você tá dentro... Não é modismo. Não é modismo, é uma necessidade por conta que eu atendo um cliente, que esse cliente quer se relacionar muitas vezes no físico, no virtual, da mesma maneira, com a mesma linguagem da empresa, a qualquer horário. É uma loucura isso, mas é esse ambiente que nós, empresários, estamos inseridos. Então, exatamente. Eu acho que até porque a tecnologia também dá um maior ganho, que é um dos principais ativos que a gente precisa, a gente tem luta hoje em dia, é tempo, né? A praticidade que vai ter através desses meios tecnológicos e otimiza muito. Eu vi que nos outros podcasts aqui vocês são fãs de séries do Netflix. Black Mirror. Eu até cobiço, inveja eu me senti mal. Eu até cobiço essa questão de assistir série de vocês, porque eu nunca consegui assistir nenhuma série. Praticamente nunca assisti um ou outro, o do Lego, por exemplo, eu vi e tal, mas domingo eu estava assistindo por coincidência um primeiro série que eu tô assistindo, que é o de Bill Gates, falando sobre por dentro da mente de Bill Gates, acho que foi até recentemente lançado, e ele fala disso mesmo, já mostra no início a única coisa que Bill Gates, uma das únicas coisas que ele tem, ou talvez a única, igual a nós simples mortais, que ele é o cara mais rico do mundo, né, e a mente mais arejada, vamos dizer, no mundo dos negócios. A única coisa é o tempo, são as 24 horas. Então como é que ele usa as 24 horas dele? Eu tava já tentando copiar para ver se ele tem uma máquina de produzir minutos, que eu já ia me interessar já. Você está ouvindo Podcast Review. Você deixou aqui durante toda essa nossa conversa várias dicas, né, para os novos empreendedores, para os líderes do futuro. Mas agora especificamente, qual seria o conselho que se daria para que esses líderes realmente sejam do futuro? Porque o planeta está cheio de líderes, né? Mas aí tem aqueles que têm as síndromes de Gabriela, como foi falado aqui. Como é que faz para deixar essas síndromes e seguir um rumo que não seja apenas o tecnológico, mas que seja realmente um passo sempre à frente?
Esse que já nasceu assim vai ser assim, eu já tiro ele da categoria de líder atual pra frente. Isso aí já É o famoso patrão. já nasceu morto já nessa questão de líder. Eu acho que tentar entender a realidade, tentar ter a linguagem atual, coragem de fazer, de realizar as coisas, de ousar, né, criatividade, aplicar criatividade na resolução de problemas, é o que a gente tem feito mais, e infelizmente você vai ter que mudar, você vai ter que ser diferente no sentido de ser exemplo e ser inspiração para os seus liderados. É muito no mundo de possibilidades, as pessoas não demoram muito nos empregos e ficam ali se ali tiver um propósito, se tiver um líder que inspire, se tiver um ambiente que propicie ao seu desenvolvimento, né, que acolha bem e que estejam colocando, entregando para a sociedade valor, entregando para a sociedade uma razão, né? Se fazer uma pergunta, o que a sociedade perderia se sua empresa saísse do mercado? Então é isso aí. E eu tenho uma 3 letrinhas FAA: foco, agilidade e atitude, né? Então o foco está muito ligado a propósito, né? A agilidade está muito ligada à velocidade da mudança, né? E a atitude está muito ligada à coragem. Eu aprendi recentemente essas três palavrinhas. Eu tenho ela escrita lá no meu quadro, da minha cabeceira, e tem no meu quadro, no meu escritório. Mas essas 3 resume a realidade. Você tem que ter foco. O que é que você faz? Qual o nicho você atende? Eu atendo jovens, eu atendo tal tipo de produto, eu atendo um hambúrguer gourmet, mas certo, e o que mais? Não, venho aqui ter uma experiência com hambúrguer, eu entrego um produto diferente, eu tenho um nicho. E aí essa economia de nichos também está fazendo muito sentido. Eu acho que por isso que pulverizou. Eu vi recentemente, tem uma loja, talvez em Nova York, que é uma loja roxa, tem tudo roxo. O nicho é roxo, independente do produto, sendo roxo eles vendem. Então você vê a loucura que está o nicho do mercado. Então você tem que ter foco, atitude para você fazer, para você realizar, para você realmente botar a cara e ir lá para frente defender sua causa, né? E agilidade por conta da mudança. É igual antigamente você fazia um planejamento estratégico e tinha lá o GPS que você chegava lá, pá, tal canto. Então a gente partia e focava naquilo e chegando. Hoje é o Waze. O foco continua sendo o foco, mas no meio do caminho ele te desvia, muda no trânsito, tu sai, pega errado um sinal. Então é essa a realidade. O planejamento, o foco deve existir ainda, mas o planejamento estratégico ele não pode ser uma linha reta, dura, fixa para chegar lá. E aí no meio do caminho você ter flexibilidade e agilidade para realmente ter atitude de mudança para chegar lá no caminho, naquele foco final, naquele objetivo final, muitas vezes fazendo vários desvios, mas no final que você chega lá. Você me deixou com a curiosidade. Você fala muito que os líderes têm que inspirar as pessoas, quem está ao seu redor. Mas quem te inspira? Ixi, Maria, vamos ver. Eu tenho, como eu disse, eu tenho escutado muito podcast, né? Eu tenho tido acesso a esses líderes através dos conteúdos dele, em algum congresso, eu sou vidrado em conteúdo. Por exemplo, recentemente, um cara que está inspirando muito é o Thales Gomes, que vendeu o Easy Tax na camada gestão. Eu tô faz 6 meses que eu estou muito vidrado na camada da gestão. Então ele é um cara que tem mostrado a importância dos números para os negócios, a importância dos focos, para você identificar dentro dos seus clientes quem é aquele cliente que lhe dá mais margem, que lhe dá mais contribuição para o seu negócio. Por exemplo, já foi falado até aqui no podcast Murilo Gun, acho que Edgar falou também. É um cara que eu fui contemporâneo dele e que desenvolvi até uma certa amizade, e a gente tem se encontrado em alguns momentos, mas eu fiz o curso dele e realmente abriu minha cabeça demais, né? Marta Gabriel, já foi falado aqui também. E assim, esses caras, eles têm, eu digo que é um tipo de gente diferente. Então, na verdade, se eu quiser ser um executivo de alto desempenho, eu tenho que me comparar a executivos de alto desempenho e com suas dores, vamos dizer assim, e abrir mão de algumas coisas. Então, na verdade, essa questão de você se autoconhecer, ver o que é que você precisa mudar, onde precisa mudar, e você ter
a ação de mudar, né? E aí eu começo me comparando o que esses caras fazem, já que eles têm as mesmas 24 horas, o que para eles, o que eles abrem mão, o que eles não abrem mão, né? E a gente, aquilo, localmente, a gente tem, por exemplo, na associação comercial, Anderson Porto, que foi presidente da SIC, eu digo que ele é meu mentor, sem ele nem saber, né? A gente tem, e usar esse acesso à informação que a tecnologia nos dá de uma forma direcionada. Eu posso lá seguir duas, três pessoas no Instagram que eu consiga tirar dali lições para minha vida. Então eu sou muito de fase, então eu estou numa fase muito Thales Gomes, que eu estou muito seguindo essa turma de gestão. Tenho acompanhado vários podcasts que a gente vê. Eu sou mais assim, eu procuro, eu tô numa fase que eu preciso saber tal assunto, então eu vou lá e busco quem são os top 3 daquele assunto e começo seguindo. Então, só para finalizar uma dica, eu fui para uma reunião com um político, por exemplo, e 20 minutos antes da reunião eu assisti 2 vídeos do pronunciamento do cara ali, e eu peguei qual era a linha e quando eu cheguei pra reunião, que eu vi que você tá fazendo isso, tá apoiando essa outra iniciativa e tal, o cara olhou pra mim e disse, esse cara me conhece. Mas não, 20 minutos, né? Você estudou ele. Então antes, é só você ter acesso. Então é usar o que você tem ali. Você pode ter mentores, curadores que entregam pra você conteúdo. Você tá no comando. Então se você tá no comando, você demite o cara da sua lista de mentores ali, sem nem que saber, só é deixar de olhar o conteúdo dele. Então, eu acho que é isso. A gestão de alto desempenho tem me tomado muito tempo de estudo e tem me direcionado para esse lado. Muito bom. Parabéns aí pelas inspirações, né? Sim, isso mostra na prática que tá dando certo, viu? Eu acho que quando a gente não tem muito talento, também a gente tem que ir pro trabalho duro, né? Então todo mundo... Hard work. Pois é, e aí ganha do talento se o talento não trabalhar duro, né? Então, numa era dessa que, por exemplo, aprender sempre. Então eu terminei os estudos. Esqueça isso. Ninguém terminou os estudos. Todo santo dia eu tô aprendendo. Eu não sou melhor do que ninguém. A gente dormindo tá aprendendo ainda alguma coisa, né? Você acaba vislumbrando, vendo uma situação de repente no meio do sonho, te lembrou que aquilo que gera um insight, que poderia aproveitar assim, tá aprendendo. Eu posso dizer, no mundo de possibilidades, você tem que ser muito bem entendido, percebido pelas pessoas. É possível você hoje com 40 anos se formar em medicina. É possível hoje você ter pivotar, trocado sua profissão. Não é possível hoje você continuar trabalhando por exemplo, eu acho que Giliardo faz o que ele gosta. Eu vejo que o cara vibra. Quando a gente fez esse projeto junto, era meia-noite, esse cara não dorme não, pelo amor de Deus. E eu ficava com medo, não sei se vou incomodar, só que quando eu mandava uma mensagem pra ele à noite, eu disse, não, eu tô aqui, eu já ia te mandar, mas eu ficava meio assim de mandar pra ele, achei que o único doido do trabalho era eu. Não, ele tava, mas não é isso, é porque ele faz o que gosta. O entusiasmo. Eu acho que quando você faz o que você gosta, e isso, agora, pra saber o que eu gosto, eu tenho que me conhecer. Pra me conhecer, eu tenho que parar pra estudar como me conhecer. Então a gente se forma, sei lá, com 1000 horas numa faculdade, eu fiz economia, passei 5 anos estudando economia, mas eu em nenhum momento eu estudei finanças pessoal. Finanças pessoal, eu não estudei. Autoconhecimento. Hoje, recentemente, que tem, e não é blá 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 de um livro de preconceito, não, autoconhecimento, é você conhecer você mesmo. Quando eu quero conhecer uma empresa, um negócio, eu não vou estudar aquele assunto, eu quero conhecer sobre marketing digital, eu vou lá estudar marketing digital. Por que você não vai estudar de você mesmo? Você sabe o que você gosta, você sabe o que você não gosta, você sabe aonde você precisa mudar, você tem consciência de que a mudança é o que vai lhe... E ter essa humildade também, né? Pra você parar, se olhar no espelho da alma e dizer assim, não, isso aqui eu não vou fazer, mesmo que eu tenha um rendimento financeiro bacana, isso não vai dar certo pra mim. Em 2, 3 anos eu vou estar tão acabado psicologicamente que não vale a pena o dinheiro que eu vou ganhar aqui. E eu acho que na hora que você está fazendo o que você gosta, você é tão bom fazendo aquilo, que é a única coisa, tem até um livro, a única coisa. Quando você está fazendo aquilo, você é tão bom fazendo aquilo que o que é dinheiro? A gente tem que acabar também dizendo que dinheiro é um crime, né? Muito se faz isso de que o empresário é tal, cara, o dinheiro é simplesmente o retorno ou o reconhecimento da sociedade em relação
aquele produto que você está entregando a ela como resolver um problema. Então, se você encarar que o lucro, que o resultado é aquilo, né? Você vai lá dar um presente à sua esposa, você vai dar o sorriso dela, é o seu presente, o seu retorno que você tem, né? A felicidade. Então, o dinheiro, o lucro do negócio é uma realização do processo que você está fazendo ali. E é possível hoje, com propósito, você chegar a qualquer lugar e ter reconhecido por aquilo. Então, eu acho que R$1 fazendo o que você gosta vale muito mais do que R$1 você falando como um martírio a sua coisa. Então, eu ultimamente tenho aprendido muito e tenho estado muito aberto a essas novas possibilidades, aberto a entender as pessoas, a julgar menos. A gente tem um problema de julgar, fulano tá fazendo isso e tal. Peraí, tu consegue fazer um minimamente melhor? Não. Então, primeiro já não começa se expondo desse jeito, porque se você não consegue, então... E outra coisa, qual é o seu objetivo? Seu objetivo é que é só diminuir, ou seu objetivo é resolver aquele problema, é melhorar aquela coisa? Então, aí falta a história do foco, né? Clareza para você saber qual é o foco, é onde você quer. E aí o autoconhecimento tem um papel muito grande nisso. É esse olhar para a pessoa, né? Você não vê sempre o funcionário, vê um ser humano ali. Acho que é por aí, por exemplo, né? Thales Gomes tava falando que existe a one-to-one, uma reunião. Primeiro ele disse que você só consegue ter no máximo 6 a 8 liderados. Ele disse que tem até uma teoria que diz que se você tem uma equipe que não dá para alimentar com 2 pizzas, você já tá com problema. Eu vi essa teoria também sendo mencionada pelo Christian Barbosa. Ele fala isso. Eu acho que é algum pensador, algum pensador americano, inclusive. Então, então ele fala o seguinte, que é interessante que você tenha um momento com cada um do seu liderado, um momento semanal com cada um. Então, 80% do tempo ele recomenda você pergunte como ele está na vida dele. E somente 20% da reunião você pergunte qual a percepção dele sobre os negócios, ele está com uma dificuldade, cumprir meta. Aí entra a teoria de Pareto, que é dos 80-20. Dos 80-20, também sou fã pra caramba e tem estudado também. Então, essa questão de você olhar. Então, é o dia a dia. Eu acho que os grandes empresários, as grandes empresas que estão hoje, são aquelas que não tiveram nem medo de fazer as coisas, nem tampouco humildade de reconhecer o que fizeram de certo, o que fizeram de errado. E eu acho que o foco... Você tem que ter o foco no correto, você tem que ter o foco. Agora aqui no meio do caminho, como eu comparei com o Waze, ele vai te desviar de alguns engarrafamentos aí, e não vai ser uma linha reta nunca. Né? Às vezes te coloca até nos caminhos que você não queria. Mas você tem que tudo saber muito orgânico, contornar. né? Tudo muito orgânico. Exatamente, essa comparação eu vi recentemente, mas ela foi muito, muito sábia. Disso. Então hoje nós temos um mecanismo para medir esses engarrafamentos. Antigamente não tinha, a gente viajava, você ia para a Europa, ia com mapa, um nome de rua em alemão e não sei o que, você não conseguia fazer. Hoje em dia você vai para qualquer canto do mundo, dirige, você falar a língua. Dirige, se você quiser dirigir, você dirige, se não você bota o Uber, você entra num carro, não fala nada, o cara te leva de um canto para outro, tá resolvido, já pagou. Então assim, hoje em dia você tem as ferramentas, então eu acho que o propósito e a ação é você como usar essas ferramentas. Por isso que eu digo, tecnologia é só um meio. O que você tem que mudar é a sua cabeça, de analógica para digital. Agora a tecnologia, ela vai ser uma ferramenta, ela vai ser um martelo, ela vai ser uma furadeira que vai te ajudar a fazer aquilo mais rápido e mais direto. Mas é uma loucura, depois a gente conversa mais até sobre o conceito de pós-digital. Eu acho que já rende um outro programa, né? A gente pode me convidar, que eu não tô com tanto tempo sobrando, mas eu gosto demais de conversar. E podcast, eu tô aqui hoje debutando, minha primeira gravação, mas eu sou fã de podcast, sou fã do trabalho de vocês também. Seja bem-vindo sempre. Tá bom, as portas do Sistema Jornal do Comércio estão abertas para você e para suas grandes ideias sempre. Pois é, e como a gente mencionou aqui, o tempo é um dos maiores ativos, uma das coisas mais disputadas hoje em dia. Obrigado por você disponibilizar desse recurso tão caro, que é o tempo das pessoas, principalmente de alguém como você, diante de tantas coisas que você tem. Foi muito bacana o papo, a gente aprendeu muito aqui dentro desse contexto e espero para o nosso ouvinte também aí possa contribuir muito aí, mostrar o caminho para ele se tornar um líder de sucesso, assim como o Loverson é e como as grandes outras pessoas que foram citadas aqui. Então, e é o tipo de conteúdo que a pessoa vai voltar a ouvir e a ouvir de novo, porque foi uma grande aula. Pois é. Então, ficamos por aqui. Obrigado, Loverson. Obrigado, Wagner. Obrigado, Giliardi. Querido, prazer sempre estar com você. Loverson,
Prazerzão sempre. Obrigado a todos, um grande abraço quem está ouvindo. E se eu pude dizer alguma coisa hoje que vai ajudar as pessoas, para mim já está pago meu salário por esse tempo que eu estava aqui. Eu estou muito voltado em tentar, como eu consegui com algumas pessoas escutando o presente, escutar uma palavrinha ali, uma frasezinha, uma atitude que muda e que dá resultado na minha vida. Então, se eu pude ser assim também, eu fico agradecido e com muita gratidão de estar vivendo esse momento. Show! Então, encerramos aqui mais um podcast review. Esse que foi o nosso 5º episódio. Então, para você que sabe, que não sabe, toda quarta-feira tem episódio novo no portal NE10 Interior. Só acessar www.ne10interior.com.br ou ir lá na sua loja de áudio preferido, tá? Spotify, Deezer, Apple Podcast, Google Podcast, Hear This. Então, fica ligado e até a próxima.